Olá, boa noite. Ê! Meu Deus, gente, pensa numa pessoa em pânico. Bom, boa noite, Ju. Boa noite, todo mundo. As pessoas, A pessoa estava em pânico para ir fazer essa live, meu Deus do céu. eu não sei mesmo mexer muito nessas coisas da internet, por incrível que pareça. Eu sou pai, eu falei, Mari, vai falando aí que as coisas vão vindo, vão acontecendo. Mas foi muito mais fácil do que eu imaginei. Foi A bem gente mais fez amanhã, né? Toda sim. descabelada, suada, pedida, a gente fez um teste lá no Cross. Ai, ai, fala, Mari, fala, Mari. Bom, eu acho que já tem algumas pessoas entrando. Eu acho que eu já posso começar ou a gente espera mais um pouquinho? Então, gente, vamos dar um tempinho, né, para as pessoas entrarem, já que a gente até entrou agora, né? Vocês Sim, gostaram do tema, gente? Vão sinalizando aí. Quem se interessou, é um tema bem específico, né? Confesso sim. que assim, né? Na nutrição, ainda mais eu que atendo o público em geral, eu tento estudar um pouquinho de cada coisa, né? Sim. Mas alimentos cariogênicos é um desafio para mim. Eu acho Confesso. interessante e importante. Super, super, super. Super, super, super. Pois é. Gente, ó, a gente vai fazer assim, Mari, como eu costumo fazer, eu vou falar como eu costumo fazer minhas lives. A gente vai aqui falando um pouquinho sobre alimentos cariogênicos, mas vocês vão mandando as perguntinhas. A gente vai respondendo à medida que for assim, encaixando com o que a gente está falando, a gente vai respondendo. Senão a gente depois, quando faltar uns 20 minutinhos no final, Mari, porque assim, o prazo são 60 minutos para a live. E aí você Sim. vai ver aí no seu Insta que quando faltar 2 minutos vai começar um cronômetro, 1,59, 1,58. E aí Aí, você sabe antes de... qual é a live? Oi? Você sabe Não, qual? não, mas ensina também. Amiga. Depois eu dou um jeito. Tá. E aí vai respondendo as perguntinhas, tá? Mari, se apresente para o povo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou a doutora Mariana, eu sou especialista em ortodontia e ortopedia facial e harmonização orofacial também. Já fazem 16 anos que eu tô formada, já nem me lembro mais. Bom, é verdade. Eu atendo bastante adultos e crianças, bastante criança mesmo. E eu gosto de trabalhar no consultório, Ju, junto com outros profissionais de outras áreas de saúde. Por exemplo, eu acho super bacana a fono, eu acho extremamente importante o trabalho de uma fono. Meus tratamentos eu não consigo finalizar sem a fono. Eu acho legal também o trabalho de um otorrino. Exemplo, eu tenho bastantes pacientes que têm problema de respiração bucal. Você está me escutando, Ju? Bom, então, eu tô Tá? te falando, todos esses profissionais que você está falando têm a ver com dente, né? Porque as pessoas digam assim, dentista dente. Só que Não. tem toda uma estrutura É por volta. interligado, é tudo conectado, né? Então, eu acho bacana o otorrino, paciente que é respirador bucal, por exemplo, ele tem má oclusão, não tem como eu trabalhar sem indicar meus pacientes para fazer uma avaliação com otorrino. E eu acho bem o nutricionista, que aí entra você. A Ju, para quem não sabe, ela é a minha nutri. É, eu não sou aquela paciente extremamente obediente, mas eu confio muito no trabalho da Ju, acho excelente o trabalho dela. E eu vejo que, assim, é difícil a gente seguir, né, uma alimentação saudável e bacana, de acordo com a recomendação da nutricionista, mas eu não deixo de achar muito importante a avaliação com o nutricionista. Por isso que eu passo com ela e resolvi convidá-la para estar falando um pouquinho sobre essa questão alimentar, e principalmente algumas influências que ela tem na saúde bucal. Por isso que eu convidei a Ju. E é isso aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte e uma coisa importante que eu acho que vale a pena falar. A cárie, ela é formada, sim, pelos alimentos, né, que contêm mais açúcares, né, na boca, mas ela também é formada pela má higiene, que é aí que entra a minha parte. Então, a Ju vai ficar falando um pouquinho em relação aos alimentos, e eu vou falar um pouco como a gente pode evitar a presença das cáries na boca,
Mais pela parte da higiene e da prevenção e das consultas periódicas ao dentista, tá? Porque, além de tudo, eu sou uma dentista que eu acho bem bacana não tratar da cárie. Eu acho bacana o paciente não ter cárie, principalmente as crianças, é diferente dos adultos, né? Então, eu acho que dá pra gente fazer esse trabalho assim de prevenção bem bacana. Então, assim, Ju, fala um pouquinho com relação à parte da alimentação. O que que as pessoas podem, né? Como que é importante o seu trabalho nessa Tá? parte de alimentação dos alimentos cariogênicos, por exemplo. E levando em consideração que esse problema não é só nas crianças, né? Crianças e adultos, né? Então, esse papo é bacana para os dois, né? Eu Adultos tenho dados atuais aqui até que eu nem tinha noção, mas eu vou passar aqui para vocês. têm. Primeiro, super agradecer a Mari, né? Porque assim, ela está estreando o mundo na live dela comigo. Pois é, estou enfrentando aquela vergonha e a minha timidez, que dizem que eu não sou tímida, mas eu sou, na verdade, bem tímida, né? Toda primeira vez a gente fica mais assim, tímida, mas assim, olha, eu quero que vocês vão interagindo aí, vão mandando as perguntinhas, o que a gente for podendo responder. Já deixa eu dar um oi pro pessoal aqui, os seguidores e pacientes meus que entraram, Felipe, ai, eu não vi todos, Fê, a Soares, Léo, Patrícia, Anderson, ixi, tem um monte de gente aqui que tá desde o comecinho. Vou mandar as perguntas aqui. Maior prazer em falar com vocês. Queria agradecer a Mari pelo convite. Realmente, assim, também vou ser sincera que a minha estreia com uma dentista está sendo. A Elaine também. Oi! Oi, gente. Eu ainda não acenei aqui embaixo porque eu não sei apertar o botãozinho, tá? Um beijo para um beijo com as amigas que estão aqui mandando as carinhas de coraçõezinhos. Obrigada, amigas. E aí, assim, né? Quanto mais. Eu sou nutricionista, sou a doutora Juliana Rosa, sou nutricionista funcional. Tenho consultório aqui no Tatuapé, minha clínica, clínica Equilíbrio Nutricional. Também estou formada há mais de 10 anos. E assim, como nutricionista, né? A gente, e como profissional da área da saúde, a gente nunca pode. Cada vez mais que eu estudo, a gente vê que a gente tem que saber um pouquinho de cada área, mesmo que não seja o nosso trabalho. Porque a gente é um organismo, nós somos assim seres que têm todas as inter-relações metabólicas ligadas, né? Então, quando a gente fala de saúde bucal, a gente tem igual a Mari falou, tem a ver com o trabalho da fono, tem que ver até com o trabalho de um gastro, que tem a ver com o trabalho de um cardio, de um endócrino, porque pode mexer na parte hormonal. Eu vou chegar lá para vocês entenderem toda essa conexão. E aí, falando de boca, a gente fala de alimento, né? E aí, falando em alimentos cariogênicos, aí todo mundo já deve vir assim na cabeça, bala, doce, chocolate da carne. Na verdade, Mari, me corrija, por favor, se eu usar algum nome errado, falar alguma besteira aqui, tá? Não, A gente tem o que a gente chama de alimentos cariogênicos e os alimentos cariostáticos. São aqueles sim, não formam as cáries, muito pelo contrário, eles previnem o aparecimento de cáries. Então, quando a gente fala especificamente de cáries, a gente tem que lembrar de carboidratos fermentáveis. O que são carboidratos? Açúcares. E quando a gente fala em açúcares, gente, não liguem, não façam a relação só do açúcar branco, né? Que a gente coloca nos alimentos, que as pessoas adoçam, fazem acessíveis. Quando a gente fala em açúcar, a gente fala em glicose, tá? Que é uma molécula fermentável, né? Aumenta a proliferação de bactérias. Eu vou explicar direitinho para vocês. Quando a gente fala em carboidrato e glicose, o que tem carboidrato? As farinhas brancas, biscoito, bolacha, salgadinho, bala, refrigerante, suco de fruta. Ah, doutora Juliana, mas é suco de fruta 100% integral de uva. E daí? Fruta, frutose é um tipo de açúcar. Não estou falando que fruta é ruim. Pelo amor isso. de Deus. Pergunta que mandaram sobre a frutose, né? Tá? Fazer o açúcar natural da fruta. Ah, então não pode porque dá cárie. Não, não é isso. Muito pelo contrário. As frutas a gente pode enquadrar elas como alimentos cariostáticos. E eu vou explicar por quê. Esses açúcares refinados que estão nesses alimentos que eu falei para vocês, eles são alimentos inflamatórios. Eles são carboidratos fermentáveis. Além de eles fermentarem e aumentarem a proliferação de bactérias com isso, porque assim, gente, vocês que me acompanham aqui, vê muito eu falar de microbiota intestinal, de desbiose, de intestino. Sou chata mesmo que falo de intestino toda semana.
Porque a gente sabe que o intestino hoje é o órgão mais estudado do mundo por todas as áreas profissionais. Inclusive, na área da odontologia, a gente tem a disbiose bucal. Sim. O que significa isso? A gente tem bactérias patogênicas e benéficas, certo? O ideal é a gente ter um equilíbrio, uma simbiose nessas bactérias, tanto a nível intestinal quanto a nível bucal. Se a gente tem uma alimentação muito rica em carboidratos fermentáveis, que são os carboidratos ruins, a gente tem um desbalanço, uma disbiose bucal. E qual é o problema que isso pode gerar? Se você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas, principalmente na parte dental, essas bactérias elas acabam alterando o pH bucal. Então, em vez de você ter um pH mais alcalino, você acaba tendo um pH mais. Ah, Se você acaba tendo um pH mais ácido na parte bucal, esse pH mais ácido, junto com essas bactérias patogênicas, elas acabam atacando o esmalte dentário e o biofilme, que é o isso. fator de proteção. E aí, isso é um ambiente super favorável para o aparecimento. Não só de cárie, eu sei que a gente está falando dos alimentos cariogênicos, mas assim, doenças inflamatórias, gengivite, periodontite. Ô, Mário, eu estava vendo um estudo hoje, estudando sobre o nosso assunto, que estava dizendo assim que as mulheres, 40% das mulheres, depois da menopausa, tem doença inflamatória gengival. Então, a gengivite, otite. Bom, você pensa assim, por que depois da menopausa? A menopausa altera a situação hormonal da mulher. Se altera, a imunidade também fica mais. A mulher ela fica mais propensa a ter certas patologias, mais inflamação. Isso atinge a disbiose bucal. Se você tem a disbiose bucal, você tem mais doenças inflamatórias gengivais. Então, olha Exato. esse número, eu achei super alto. Super alto. Algumas doenças também fazem com que o pH da saliva mude e fazem com que as pessoas também alterem, alterando esse pH também favoreça o aparecimento das cáries. Por exemplo, o paciente que faz quimioterapia, paciente com diabetes, todos eles também têm alguma alteração ao pH da saliva. De forma contínua. Gente que Sim. gente que bebe, gente que tem essa alimentação mais inflamatória. E aí que entra o papel dos alimentos cariostáticos que eu falei para vocês. Ah, deixa eu dar um oi aqui. Tá entrando muita gente, Maria. Deixa eu só dar um oi, porque depois eu levo uma bronca. Doutora Adriana Vilarinho tá entrando na nossa live. A Fê, Marlon, Tandy, Paula, Cine, Samara, Janete. Ai, tem um monte de gente aqui, ó. Olha, sabia que eu achei que o pessoal não estava muito ligado nessa questão da cárie, Mari? Super interessante. Vamos falar sobre uma coisa, inclusive, Ju. E os alimentos, os suplementos que a gente que treina adora tomar, né? Eu acabei lendo algumas coisas também relacionadas a esse assunto e dizem que alguns atletas que têm uma alimentação cheia de suplementos, eles também podem ter maior propensão. É verdade isso? Então, deixa eu só completar assim, minha linha de raciocínio para as pessoas entenderem por que a questão da suplementação também pode atrapalhar. E aí, quando falar na questão da alimentação, gente, tem uma alimentação mais rica em frutas. Isso aqui parece blá 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 de nutricionista, né? Aumenta a fruta, verdura, legumes, cereais, parará. Por quê? Porque esses são os alimentos que a gente chama de cariostáticos. E esses alimentos, quanto mais naturais eles forem, que são as frutas, verduras, legumes, cereais e tudo mais, eles são alcalinos. Eles alcalinizam o pH. Se você alcaliniza o pH da parte bucal, você diminui a chance de ter bactérias patogênicas. Se você diminui isso, você diminui a chance de ter cárie, doenças inflamatórias gengivais, periodontite e tudo mais. Então, por isso, a importância da gente ter uma alimentação o mais equilibrada possível. E aí, respondendo a sua pergunta da parte da suplementação. Se a gente for pensar, primeiro que tem a questão da composição dos suplementos. Quando a gente fala em suplemento para atleta, o que a gente pensa? Fora a parte da proteína. Suplementos com palatinose, com derribose, com oximase, repositor energético, que eu não vou ficar falando aqui as marcas. Todos eles, a base são carboidratos, tá? E pensa que, assim, durante a atividade física, o nosso pH fica mais ácido, Sim. intestinal e salivar, né? Porque a gente tem o quê? A desidratação. A gente tem transpiração durante o exercício. Então, já é um pH super propenso
para criar toda essa inflamação e essa cárie. Aí, a maioria dos suplementos são ricos não só em carboidratos, mas também em corantes, em químicos, em conservantes. E aí, eu duvido, eu pelo menos nunca observei ninguém tomando um repositor ou um suplemento indo no banheiro escovar dente. Alguém faz isso? Nunca Ai, vi. é bem. Normalmente a gente toma, inclusive, pós-treino, né? Pois Aquele é. shakezão de proteína super, hiper proteico. Aí bota açaí, vou tomar um mega açaí depois, além de tingir todo o seu dente, não é, Mari? E aí, Verdade. com a banana, com mel, com a granola, que são todos carboidratos. É só carbo. Carbo de alto Verdade. índice glicêmico. E aí ferra com os dentes também. E aí acaba favorecendo o aparecimento das cáries. E aí, essa questão da inflamação, não só a gente tem que tomar cuidado com a parte dos suplementos, mas essa questão da inflamação e do não cuidado com a higiene bucal pode levar a doenças inflamatórias graves, crônicas. Você pode ter risco de diabetes, eu vou explicar para vocês por quê. Alzheimer, câncer, doença pancreática, doença renal. Você pode ter doença cardiovascular, você pode ter uma doença gastrointestinal, você pode ter uma síndrome metabólica. Aumenta o risco de obesidade, por quê? Pensem assim, a partir do momento que você causa essa inflamação na parte bucal, a gengiva, ela é uma barreira de proteção da boca, não é, Mari? Sim, Né? Tanto que a gente, eu até aprendi isso com a dentista dos meus filhos. Aquela criança que é respirador bucal sempre tem a gengiva super inflamatória, porque no ar tá cheio de bactérias e vírus. Então, assim, a primeira barreira que o vírus tem contato é a gengiva, acaba ficando toda inflamada. exatamente. Se a pessoa não tem, Carol, Solange, beijos. Se o indivíduo já não tem um sistema imunológico muito bem fortalecido, muito bem abastecido, ele não vai dando conta desse processo inflamatório, ou seja, a pessoa não tem células de defesa para combater essa inflamação e vai ficando essa inflamação na gengiva. Esse tecido inflamado, ele produz substâncias pró-inflamatórias. Essas substâncias pró-inflamatórias, que o corpo não vai dando conta de resolver, vão caindo na nossa corrente sanguínea. E caindo na corrente sanguínea, ela tem muito mais chances, essas substâncias inflamatórias, de se alojarem em algum dos nossos órgãos ou tecidos. E aí Sim, vai a disposição de cada um. Então, pode se alojar nas artérias. Se você tem uma arteriosclerose, sim, você pode ter uma inflamação nos vasos da parte cardíaca. Você pode começar a ter uma dislipidemia. Se acumular na parte pancreática, você começa a ter um problema pancreático. No fígado, uma hepatite. Você pode ter uma esteatose hepática não alcoólica, que a gente vê também, porque você está gerando inflamação. E o seu sim, corpo não está dando conta de resolver e parar e frear aquilo lá na gengiva, vai indo para a corrente sanguínea. Aí você pode ter um aumento de resistência insulínica, você pode ter uma síndrome metabólica, você pode contribuir para a obesidade. E aí vai, gente, isso não é viagem. Isso é tudo estudo científico dos mais atuais. De 2015 para cá, aumentou muito essa questão de estudos, principalmente de bactérias. Só para vocês terem uma ideia, na nossa boca a gente tem mais de 700 tipos de bactérias. sim. A Tá? nossa boca é de bactérias. Fora as que a gente vai colocando, né? Então, por isso que, assim, além dessa questão da alimentação, da gente melhorar o sistema imunológico, de ter uma alimentação mais anti-inflamatória possível, a higienização, né, Mari? Aí é a sua parte, é fundamental. E tem Outra alguma coisa coisa, que eu percebi falando, agora é sua vez. uma outra coisa que eu acho bacana falar, não adianta também o paciente não comer muito desses alimentos que não são os cariogênicos e não escovar os dentes, né? Isso não significa que não vai ter a cárie, né? Porque a sujeira acumulada nos dentes, ele vai sim, ele pode desenvolver a cárie e também as doenças da gengiva, que são a gengivite e a periodontite, né? Então, assim, gente, é super importante a questão da alimentação, mas não adianta você também fazer o acompanhamento com a nutricionista, com a Ju, por exemplo, e você não cuidar da parte de higienização. Tanto os adultos como as crianças. Só assim, para você saber, Ju, para as crianças, normalmente quando eu converso com os pais, eu costumo dizer que balas, chicletes, né, que são os piores alimentos aí,
eles podem tirar da alimentação deles, por mais que eu sei que muitos amam, né, esse tipo de coisa. Normalmente Ah, mas é chiclete sem açúcar. então, principalmente, né, a gente vai, antes da pandemia, a gente tinha o hábito de estar indo muito em festinha infantil de final de semana, e normalmente, além, né, do bolo e do brigadeiro, ainda tinha aquela mesa de guloseimas cheia de doces, né? Então, assim, e é difícil controlar, porque muitos gostam mesmo de comer esse tipo de alimento, né? Então, assim, balas, chicletes, essas coisas, normalmente eu falo para mãe, se você puder evitar de dar, é melhor, né? Mas se não consegue deixar pelo menos para o final de semana, já é uma forma de controlar um pouquinho mais esse tipo de alimento. E não ficar dando todos os dias, né, para criança em casa esse tipo de alimento. Mas o Mas açúcar ou a eu. bala é bom? Queijo, desculpa, eu não escutei. Ah, mas é um chiclete sem açúcar, é uma bala sem açúcar, e aí? Ah, então, eu prefiro, na verdade, que não dê, entendeu? Assim, eu prefiro que corte, assim. Eu acho que não tem nenhum valor nutricional, não tem por que ficar dando isso, né? Mas é difícil de controlar, porque tem realmente muita gente, muita criança que gosta. Mas assim, voltando, o mais importante de tudo isso é você focar na higienização nas crianças e para os adultos, né? Não tem como você, às vezes, fazer uma super mega alimentação e não escovar direito os seus dentes, ou não passar o fio dental, que é super importante para complementar a higienização. Eu costumo, às vezes, falar para um paciente meu que reclama de mau hálito na boca, inclusive, que é uma outra coisa que essas bactérias elas dão na boca, né? Tenta, na verdade, depois que você passe o fio dental na sua boca, sei lá, sentir o odor que sai de lá, entendeu? Então, assim, gente, é a sujeira que deixa a gente, às vezes, com mau hálito, né? E complementar a higienização também, tanto os adultos como as crianças, com enxaguatório bucal. Eu falo para todos os meus pacientes que vão no consultório, leiam o que está escrito no rótulo do Listerine, né? Ele mata os germes que causam o acúmulo da placa bacteriana, a gengivite e a periodontite. Ele faz exatamente isso que a gente está falando. Ele ajuda a combater essas bactérias que ficam lá na boca com os restos dos alimentos, produzindo ácido lácteo, que é o que vai desenvolver a cárie e as doenças gengivais. Ah, eu tenho uma. Entendeu? Posso fazer uma pergunta? Ó, você falou assim de escovação, de fio dental e do enxaguante. Vamos supor, assim, ó, eu tô colocando assim, coisas que eu vejo no consultório do perfil das pessoas de hoje. Tá. Rápido, fácil, tem que ser no carro, tem que carregar mil coisas. Na impossibilidade, ó, não tô correndo. Entre escovar, passar fio dental e enxaguante. Eu sei que tem que ter os três. Qual que você falaria assim, ó, esse aqui. Não deu pra escovar o dente? Faz isso. Então, eu sou super fã do fio dental. Eu gosto muito do fio dental. Eu acho que se você escovar os dentes com a escova e não passar o fio dental, você não limpa os dentes. Porque o fio ele tira aquela sujeirinha que fica entre um dentinho e o outro, que fica naquele triângulozinho da gengiva. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu escolheria o fio dental. E se você puder à noite, antes de dormir, fazer uma super mega higienização com fio, com escova e com enxaguatório. Excelente. Então, fazendo aqui a Débora, você indica, já que você falou de Listerine, você indica Listerine para as crianças? Então, Débora, olha, eu indico sim, existem alguns enxaguatórios específicos para as crianças, contanto que elas não ingiram o enxaguatório. Eu gosto bastante. Se você quiser depois me chamar no direct, eu te passo algumas informações, eu te troco sobre Qual é marca, esse etc. enxaguante? Assim, eu não sou muito fã de uma marca específica, existe uma infinidade. Eu sou fã daquele paciente que ele segue essa cartilha, né? Que é a escova, o fio e o enxaguatório. Não tem uma marca que eu julgo ideal. Por exemplo, vão provavelmente me perguntar até da escova de dente, né? Escova de dente, eu acho ideal, aquela que, inclusive, é a mais simples de todas. Por exemplo, eu gosto bastante daquela da Oral-B, que tem a de adulto e a infantil, de cerdas regulares de cabeça pequena, não muito dura e nem muito macia. Porque assim, se você não posicionar, né, e fazer o movimento correto, você não limpa os dentes. Então não adianta você comprar uma super escova com as cerdas assim, que eu acho que no fundo acaba machucando a boca. Não adianta.
Eu vou soltar um vídeo no meu Instagram daqui a pouquinho que fala um pouquinho sobre a técnica de escovação. Ele está numa linguagem bem infantil, que eu até tenho um jeito de falar meio assim infantilizado, mas ele serve para os adultos também. Vira e mexe no consultório, eu oriento os adultos em como escovar os dentes. E eu percebo que, assim, tem muito adulto que não sabe a forma correta de escovar os dentes, né? E às vezes ele vive tendo gengivite, né? E não passa o fio dental, por exemplo. E ele fala assim: ah, eu não sabia disso. Então, assim, é importante que todo mundo depois assista e veja. É uma orientação de higiene super bacana de como você deve fazer os movimentos com a escova de dente. E depois passar o fio dental e depois o enxaguatório bucal. Escovar tem. Então, isso que eu ia falar agora. É um importantíssimo. Escovar língua. Tem que Oi. escovar a língua. Corta Eu seu áudio. tá me chamando de louca. Quem fica te chamando de louca? Eu ensino os meninos, eu falo assim, já coisou a língua? Ai, mãe, pra que língua? Imagina, gente, escova essa língua. A língua, existem um monte de bactérias na nossa língua. Aquele branquinho que fica na língua, na verdade, são as bactérias. A gente tem Ah, que fazer o fio enxaguatório e escovar a língua. E tem que escovar mesmo. Tem muita gente que tem mau hálito porque não escova a língua. Então, assim, tem que escovar a língua. Ah, mas eu tenho ânsia. Mas tem que escovar a língua. Tem que escovar a língua. aquele fresquinho assim. Ai, eu gosto. E assim, uma outra coisa bem importante, assim, que em relação à higiene bucal, eu acho extremamente importante e válido as consultas periódicas ao dentistas, de no mínimo 6 em 6 meses. Quando o paciente vai ao consultório, que seja para fazer uma profilaxia, a gente consegue detectar a cárie se ela já estiver lá no comecinho dela, né? E muita gente não sabe, mas a cárie pequenininha ela vai aumentando e do esmalte ela vai para a dentina, da dentina ela vai para a polpa do dente, que é onde estão os canais e o nervo do dente. E existe muita criança indo no consultório que às vezes o pai acha, ah, é dente de leite, por exemplo, né? E vai deixando. E quando você vai atender o paciente criança, aquela cárie já ficou enorme, bem Nossa. profunda e já acabou tendo que dar num tratamento de canal, que é uma judiação, né? Os pacientes sofrem bastante, eu sofro bastante também junto com o paciente, e a mãe também, bastante. Então, assim, a gente pode evitar tudo isso tendo esses cuidados com a alimentação, que é tudo que você falou, e com a higienização também. É muito simples a prevenção, né? Eu acho, assim, super importante. Tem A assim, tem que escovar o dente pelo menos 3 vezes por dia. Ou tudo que você acaba de comer, um lanchinho da tarde, uma fruta de manhã, tem que escovar o dente. É isso mesmo. consideração que as cáries e as doenças da gengiva elas aparecem por conta dos alimentos que ficam na boca, o correto seria você escovar os seus dentes sempre após todas as refeições. Esse é o correto. Mas assim, eu acho bem bonito a gente falar isso, né? Só que eu acho que é meio inviável para a vida de qualquer um. Então, assim, eu digo que se o paciente escovar após o café da manhã, o almoço e o jantar, e antes de ele fizer aquela mega higienização, dificilmente ele vai ter cárie ou doença gengival. Ju, detalhe, a gente está falando sobre cárie, né? É super importante. A cárie, ela pode dar um tratamento de canal, ou que depois o dente já está um pouco mais enfraquecido, pode ter uma fratura e a pessoa pode vir a perder o elemento dentário, mas assim, as doenças gengivais também são super perigosas, que é a gengivite e a periodontite. Elas também podem fazer com que o indivíduo perca os dentes, né? Que é uma doença causada pela má higiene, Olha, entendeu? Por conta da formação do tártaro, que também é uma bactéria que calcifica nos dentes, que o paciente não consegue remover só na escovação, ele precisa ir ao dentista para fazer uma raspagem, às ó, vezes superficial e às vezes mais profunda, quando o tártaro ele já está dentro da gengiva. Porque o que acontece? Aquele tártaro ele é uma bactéria tão nociva que ele libera uma toxina que vai destruindo os tecidos de sustentação dos olha. nossos boca. Então, assim, às vezes o seu dente tá bonitão, né? Lá, você dá aquele sorriso, só que você tá cheio de tártaro. E o tártaro tá destruindo o seu osso. A gente perdeu o osso, a gente não recupera mais. Então, assim, Infecção que chega até na parte óssea, cai na corrente sanguínea, aí que dá o que a gente chama da endotoxemia, né? Que aí vai pro exato. a doença cardiovascular. Quanta gente que às vezes tem infarto
Porque a bactéria. E, inclusive, muitos médicos hoje em dia, eles já encaminham os pacientes para a gente, antes de fazer qualquer cirurgia mais invasiva, para um check-up, uma boa raspagem e limpeza por conta disso. Que, assim, É, super bacana quando o colega, ele pensa assim no paciente. Seria muito bom se todo mundo fizesse, na verdade, esse trabalho integrativo, né? Entre todas as áreas. Eu acho super importante e válido isso, né? Então, assim, a periodontite, a gengivite pode fazer com que o indivíduo perca os dentes, né? Então, assim, gente, é muito sério, é muito grave e é simples a prevenção, né? São simples os cuidados que a gente tem que ter, né? E, assim, as consultas semestrais, elas são muito importantes para isso e para a gente evitar problemas maiores e muito graves. Eu falo muito isso, parece até meio chato, mas é que assim, depois que a pessoa começa a sofrer com um tratamento mais invasivo, é que ela fala, puxa, eu poderia ter ido antes ao dentista. Ou uma, até a... ainda Oi, tem ainda tem muita daqueles casos das crianças que usam uma madeira que toma leite à noite com cárie. Tem muito, é muito comum ainda. parece que não, né? Parece que assim, é uma coisa que já coisa do passado, né? Mas aparece sim, porque é legal a gente falar sobre isso, Ju. O que que acontece? Tem muita criança que gosta de dormir tomando TT, né? Muita. E às vezes até 5, 6 anos. Isso aparece direto no consultório. E realmente isso é veneno, né? Porque a criança dorme com todo aquele açúcar para as bactérias fazerem uma festa à noite na boca da criança. E aí os pais, eles acham, na verdade, né, que eles estão dando toda aquela sensação do conforto para a criança, né? Que é gostoso, né? Eu tenho filhos aqui, eu passei por tudo isso, né? E eu sofri quando eu tirei dos meus também. Mas e eles acham que eles estão fazendo bem para a criança. E no fundo, depois, quando eles vão ao consultório, que já tem, às vezes, as cáries de mamadeira ou cárie que seja nos outros dentes, que começa todo o sofrimento e ele percebe o quanto era importante aquilo que a gente falou para eles. Gente, não pode dormir tomando a mamadeira, né? Porque aquele leite todo com açúcar, às vezes, ou Nescau, ou Mucilon, que eles misturam, que é. Pois é, tem um monte. Um monte, um monte, um monte. É como se deixasse o ambiente propício para a bactéria fazer a festa lá dentro da boquinha deles, né? Se a criança toma e escova o dente depois, né? Ah, Ok, a escova, né? Porque muitas crianças pequenininhas, para começar, elas odeiam escovar os dentes. Muitas. E se o papai não tiver um pouquinho de paciência de escovar o dentinho antes de dormir, aí já era. Isso aparece sim muito. Eu tenho uma foto lá na gaveta do meu consultório. Hã? a partir de quantos anos começa a surgir cárie? 1 ano, 2 anos de idade já tem cárie? Ai, Ju, não tem idade assim específica, assim. Uns 2 anos, eu nem lembro mais. Uns dois? Começa a dente. Assim, tem criança que tem uma maior propensão já, né? E tem essas crianças da mamadeira. Pode ser, tem o dentinho na boca. Se tiver essa dieta rica em açúcar, já pode ter uma carizinha no dente, tá? Então, uma coisa importante, gente, apareceu o dente na boca, leve ao dentista. Tem que levar ao dentista. Porque tem dentinho na boca, é bom para a gente olhar como que tá a saúde bucal do bebê, que seja. Ah, mas é só dentes de leite. Gente, dentes de leite pode ter cárie, pode dar canal. E o dente permanente, e o dente de leite, ele é guia para o dente permanente. Então, assim, é importante a gente cuidar da dentição, né, decídua e da permanente também. Não tem que ir ao dentista só quando é maiorzinho. Não é assim. É importante checar tudo isso, né? Então, vocês viram, gente, como uma coisa puxa na outra, né? A alimentação que modula a bactéria, que diminui pH, que gera inflamação, que gera gengivite, que pode dar doença, né? E tudo isso a gente vem informar vocês, tanto eu como a Mari que é dentista, ou como todos os profissionais da saúde, porque assim, tudo isso faz parte de mudança de hábito, né? É comportamental. E a partir do momento consegue mudar o comportamento, seja ele em qualquer área, a gente consegue, olha o que a gente consegue prevenir, tratar e curar de doença, né, Mari? Então, Porque a gente tem todas essas informações e hoje eu acho que a rede social é assim uma baita de uma ferramenta enorme pra gente. Eu acho que o pessoal fala que tá com o saco cheio de live, tem até umas piadas sobre live, mas, gente, eu achei fantástico esse mundo de live. Porque a gente consegue compartilhar tanto conhecimento, né? Das sim. coisas
da dentista, da nutrição, do cardio, do exercício. É tanta coisa bacana que a gente consegue conciliar com a nossa profissão e vocês verem que tudo é por um único propósito, né? Que é gerar saúde e mais qualidade de vida para todo mundo. Sim, sim, exatamente. Eu acho bem bacana também tudo isso. Eu acho legal toda essa parte da gente passar informação, mas é importante também que as pessoas se conscientizem que elas têm que ir no consultório e fazer uma consulta, porque cada indivíduo ele tem uma condição bucal ou uma saúde geral, né, e uma particularidade. E cabe a gente identificar, né, toda a individualidade para que a gente consiga fazer um tratamento mais específico para aquela pessoa, né? Todo tratamento hoje tem que ter a personalização, seja do dentista, seja do nutricionista. Acho que vocês já estão carecas de ver, né, com aquelas coisas prontas de gaveta, né? Tanto Sim. tratamento como dieta, como medicação, como suplementação, isso não leva a nada, né? Hoje o tratamento tem que ser super personalizado, seja na parte do dentista, da nutricionista, de quem for, porque cada um é um organismo, cada um é um indivíduo, cada um responde. Ah, se essa escova deu certo para você, pro seu amigo, para você talvez não seja legal, se aquela pasta é boa pro outro, para você não é legal. Isso acontece na nutrição também. Com esse negócio da rede social, é lógico que a gente vai respondendo e vai tentando ajudar todo mundo por aqui, mas às vezes tem gente que quer fazer. Pareci? É, Voltei? voltou, sim, voltou. Eu tô... Voltei? Tá me ouvindo? Então, e aí a gente, assim, a gente consegue responder as dúvidas, né? Dar uma orientada, mas assim, nada a gente consegue fazer por rede social, até porque é super antiético. Então, o que a gente vê hoje em rede social aqui, eu acho que é muito legal para gerar conhecimento, despertar a curiosidade em vocês, de vocês se tornarem pessoas críticas, né? Não, não é bem assim, porque eu já ouvi tal pessoa falar isso, eu já ouvi tal dentista ensinar assim, né? Eu acho que isso vai dando mais consciência para vocês em cada mudança que vocês forem tendo na área da saúde. Vocês estão vendo que a Mari também super se disponibiliza, a gente também tem muitas dúvidas em relação a isso, na prática também vão surgindo muitas dúvidas, mas sempre, é muito importante isso que a Mari falou, sempre procurem um profissional, primeiro, de confiança de vocês, e segundo, que trabalhe de forma personalizada, Mari. Isso. Isso, eu acho isso muito importante, sério. A gente tem que avaliar uma pessoa individualmente, entendeu? As condições de trabalho que ela tem, ou de escola, de família e de hábitos. Eu acho que isso é o mais bacana, você procurar profissionais hoje em dia que façam um trabalho desse jeito, entendeu? Que eles consigam te ver, né, como um indivíduo único. Eu acho bem legal isso. Eu, na verdade, só procuro profissionais que são desse jeito. Porque eu acho que eles tratam melhor dos outros, entendeu? Com carinho e com uma atenção maior. Ó, vamos rodar um pouquinho nas perguntas aqui, ó. Como que está o Guimarães, como que está o atendimento agora na pandemia? Você quer falar do seu consultório, Ju? Você presencial, né? Lógico. Presencial. É, né, Ju? Vou olhar. Ó, Ou escova elétrica para crianças. ah, tá. Escova elétrica para criança. Gente, eu disse um pouquinho antes que para mim a melhor escova é a mais simples de todas, das cerdas regulares. Eu acho bacana depois você entrar no meu Instagram. Eu vou soltar o vídeo sobre a escovação, a higienização, e vocês vão perceber por esse vídeo que é tudo uma questão de posicionamento da escova. Eu não gosto muito de escova elétrica para criança, porque eu acho que eles precisam aprender a escovar da forma correta, o movimento. Eu acho muito bacana escova elétrica para as pessoas mais idosas, que não têm, assim, muito manuseio, tal, e precisam estar limpando os dentinhos e não conseguem mais ter aquela coordenação. Mas para criança, eu particularmente, né, cada profissional tem uma opinião, mas eu particularmente, eu não gosto, eu não acho legal. Eu acho legal isso, eles aprenderem o movimento correto. E eu acho que seria bacana ter essa consulta inicial de prevenção, onde a gente passa toda essa orientação de primeira. Você vai ver que quando o seu filho passar por isso, ele muda todo o pensamento dele, a cabecinha dele, e ele sozinho vai começar em casa a escovar sozinho. E assim, talvez no começo você só complemente um pouquinho a escovação dele, mas aos pouquinhos ele já pega toda a manha, inclusive de passar o fio dental e assim por diante.
dentais prontinho já, assim, né, Mari? Que é só uma fitinha, que ainda Ah, passa. legal. Inclusive, é sobre Aí. esse, esse fio dental, é um fio dental muito bacana. Tá nesse vídeo também da escovação, que na verdade não é aquele fio que sai um pedacinho, ele é como se fosse um garfinho, assim, que tem um. Só a criança encaixar e fazer o movimento, né? Ele é super prático para as crianças começarem a usar o fio dental, muito mesmo. Obrigada pela lembrança, Ju. Eu indico para todas as minhas crianças esse fio dental. Eu acho ele incrível mesmo. E ficarem tirando. Quanto tempo é recomendado a limpeza no consultório para as crianças? Desculpa, te interrompi, Ju? Não, Não. não, pode falar. Ah, quantos dentes é? Eu acho que a limpeza, a profilaxia, né? Que essa consulta. Eu acho que se você fizer de 6 em 6 meses, tá excelente. Que é um tempo bacana para que a gente consiga controlar qualquer aparecimento de uma carizinha ou alguma coisa. E acredito que a primeira consulta já muda todo o condicionamento da criança e a questão da higienização. Então, depois o trabalho fica muito mais fácil de controlar em casa. Por isso que eu acho bem válido essa consulta das crianças. Aí uma outra pessoa perguntou a Mafê, meu Você filho precisa separado. de fio dental? Então, o que acontece? Os dentinhos separados, eles não juntam muita sujeira, né? Então, entre aspas, ele não precisaria passar o fio dental naqueles dentinhos bem separadinhos. Mas eu acredito que os do fundo, Má, eles devem ser mais apertadinhos. E talvez o bacana é ele começar a passar, mesmo sendo fácil para ele agora, porque ele fica acostumado já a passar o fio dental. Ele vai entender que faz parte da higiene. Então, eu acho que deve passar, sim, né? Mas concentrar mais nos posteriores, que normalmente são bem coladinhos. Acho difícil de diastemas, que são os espaços nos posteriores. Então, eu acho que ele deve passar, sim, até para condicionar ele a entender que faz parte da higienização. Eu acho que tem que passar, sim. Tem mais alguma pergunta que eu pulei aqui? Tô dando aqui, eu acho que não, Mari. Nossa, Ah, deu uma tá. odontologia, hein? Uma aula. Dentistas perderam essa aula sua hoje, hein? O quê? Desculpa, Ju. Perderam essa aula sua de odonto hoje. Olha só. Eu tava Ah, rodando aqui, já vi todas as perguntas que a gente já respondeu. ai, né? Até porque eu me saí bem para uma primeira vez. Falo com a mão, com um jeitinho, com um inho, mas falei, né? Ó, eu acho que a gente pode ir finalizando. Tá. Se tiver perguntas, podem mandar o cabelo de nutrição para mim lá no meu direct. Podem mandar para a Mayra se vocês quiserem. Eu super agradeço aí. Espero que eu tenha sido esclarecedora aqui nos meus conhecimentos em relação à nutrição. E para vocês verem que, gente, qualquer tema que eu fale, vegetariano, cariogênico, infantil, intestino, emagrecimento, seja lá o que for, vocês veem que tudo cai sempre naquela mesma conclusão. Tenham alimentação mais equilibrada, menos inflamatória, bons hábitos, bons comportamentos, exercício físico, não fuma, não bebe. Eu estou explicando para vocês o porquê de tudo isso, né? Se cada vez mais vocês virem, a gente fala de várias doenças e todas caem nessa conclusão. Então não é blá 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 blá, blá de nutricionista, porque isso é verdade mesmo, tá? Ó, estão Tá. perguntando aqui. Vocês estão atendendo? Eu vou responder e depois você responde. Eu estou atendendo, sim. Nós estamos agendando com as consultas mais espaçadas por conta, né, de todo o controle que a gente tem que fazer por conta do Covid, mas a gente está levando todos os padrões lá da biossegurança em consideração, estamos super seguros. Então, assim, eu acho que se você quiser marcar a consulta, você pode marcar e seguro, tranquilo, passar em atendimento, inclusive que para evitar algum problema mais grave, né, na sua saúde bucal. Agora a Ju tá atendendo também, né? Como profissional da área da saúde, desde abril a gente está atendendo presencial e online. Normalmente, também com todos os critérios de segurança, né? A gente usa máscara, usa o avental, fica no distanciamento. E, gente, Exato. em saúde, né? Agora, mais do que nunca, vocês estão vendo o quanto a saúde é importante, né? O quanto é importante também a imunidade boa também, acima de tudo. Lá a gente não mudou muita coisa, porque a gente sempre foi super regradinho, assim, com a questão da biossegurança. A gente só acrescentou mais algumas coisas por conta de tudo que está acontecendo. Então, assim, a gente está bem tranquilo, assim, lá no consultório. O paciente pode marcar tranquilamente. Ô, Mari, falar para Oi. você essa live, para você deixar salva. É. Aqui, você vai lá no xizinho, encerrar.
Aí vai aparecer assim, compartilhar no IGTV. Você compartilha lá que vai ficar no seu IGTV. Aí de lá eu salvo para você e te mando. Tá, você salva, tá bom. Quando É, assim, tantos espectadores participaram da sua live. Aí você coloca encerrar e compartilhar no IGTV. tá bom. Eu queria só agradecer todo mundo que assistiu. Obrigada. E se alguém tiver uma pergunta, pode me mandar no direct. Eu vou ter o maior prazer em responder. E Ju, você também. Obrigada, amiga. Eu te admiro como profissional e como pessoa. Adoro você. Recíproco. Obrigada. Uma delícia até a nossa live aí. Adorei o nosso bate-papo. Esses seguidores lindos aí que vão ajudando a gente, vão deixando essa live cada vez mais interativa e útil, né? Sim, 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 com certeza. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, obrigada a você, tá bom? E é isso aí. Gente, boa Então, noite para vocês. Jantem, escovem o dente, comam frutas, verduras e legumes, usem enxaguante. tudo tal, escovem a língua, marquem suas consultas periódicas, vá ao nutricionista para verificar sua alimentação. Ainda é importante. Ju, Beijo. Ai. Ei! Apareceu, ela estava se coçando aqui. Olá. Manda tchau pra Ju. Tchau. Tchau, Ju. Beijo. Vocês. Tchau, gente. Até. Isso.